Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo professor George. Vamos iniciar uma disciplina nova de gerência de rede de computadores. Vamos abordar um contexto mais introdutório, a princípio. E aí, em outros momentos, a gente vai começar a delinear o que seria a própria gerência. Mas logo no final desse capítulo, a gente já vai começar a entender, de fato, o que a gente quer para tentar atribuir a gerência, que tópicos a gente vai precisar, que sinalizações a gente vai precisar ter nos próximas aulas, nos próximos capítulos. Também a gente vai evidenciar qual o principal protocolo que a gente vai utilizar de serviço de rede, tá? Como uma solução breve e simples, mas se tornou um padrão, tá? Ter um formato, uma arquitetura simplificada para gerenciamento. E aí sim a gente vai começar a passar vai começar a entender a arquitetura, como é que se emprega, qual é o arquivo, qual é o pacote, esse processo de gerenciamento, como é que a gente vai conseguir essas informações de forma presencial, fazendo questionamento, que plataforma a gente vai utilizar, que protocolo de rede a gente vai utilizar. Tem outros protocolos, mas a gente vai utilizar o padrão que as fabricantes aderem e os sistemas operacionais que a gente tem também suportam. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente e aí sim a gente vai passar pela arquitetura, como é que funciona o cabeçalho, que tipo de identificação ele está passando no seu cabeçalho, qual é a estrutura, o que ele está informando para a gente, da onde vem, qual é a origem, tá? E aí vai buscar essas informações da própria rede, tá? E aí mais adiante vai procurar atender a nossa demanda, verificando qual é o sistema de gerenciamento mais propício para a nossa realidade ou qualquer realidade do mercado atual, tá? Tem soluções para sistema operacional aberto e tem soluções para sistema operacional privado, tá? Mas tem um que já está no mercado já há algum tempinho aí e que ele acaba atendendo os dois, ou até os vários níveis de sistema operacional empregar na própria rede. Vamos ter o argumento, o que seria administrar e gerenciar. Administrar, pessoal, nosso contexto do dia a dia, administrar seria mais ou menos gerenciar, ter um cuidado, um controle, alguma coisa desse tipo, de poder visualizar aquilo lá e poder ter um alcance para controlar aquilo, tá? É bem parecido. Só que na nossa área aqui, a gente precisa ter uma delimitação do que seria administração para gerência de rede, tá? Ou administração de sistema para gerência de sistemas, tá? A gente pode prever isso também. Tem uma linha bem tênue da diferença entre esses dois, tá? A administração, ela vai ferir que seria a disponibilidade dos serviços e aplicações para a infraestrutura de rede. Então você vai dispor dos recursos para os usuários finais, para o tipo de serviço que vai ser utilizado, para outras funcionalidades, está provendo aquela via, aquela infraestrutura, para que ela possa decorrer da comunicação e os meios vão precisar para poder se comunicar, para poder ter acesso à internet, para poder se comunicar com outros serviços na própria rede. Então, o que seria a administração de contas de usuários docentes? Esse seria a administração. Tá? Eu vou administrar o que aquele usuário pode acessar, qual é a senha dele, que tipo de nível de privilégio ele tem, administrador, não usuário básico, usuário de root para administração de configurações, e a gente precisa delimitar que tempo ele vai poder utilizar essa conta. Ele é um gerente permanente, então vai ser permanente. É um gerente temporário para cobrir o gerente que vai estar de férias. É preciso que a gente crie uma conta necessária para ele, para que a gente não tenha aqueles conflitos básicos que a gente sempre tem na hora de tentar acessar algum recurso, alguma configuração em servidores, na própria rede, tá?
e não ter aquele problema de passar senha e conta de usuário para uma pessoa que não esteja na empresa, para não ter um problema tanto de ética quanto da forma profissional, quanto de privacidade de dados, tá? Seria também disponibilizar os serviços de diretórios. Quem é que vai disponibilizar? O gerente ou administrador de rede. Ele vai disponibilizar serviços de diretórios para quem? Para cada departamento. Cada departamento vai ter um serviço de diretório para si. Que nível de acesso ele vai ter também? Aquele usuário acessa mais de um diretório? Sim, porque ele faz algumas configurações. Tem que ser previsto isso também. Essa é a questão da administração. Sistema de arquivos. Tá. Que tipo de sistema de arquivos ele vai ter acesso? Tem um arcabouço de alguns sistemas terem sistema livre. E aí eu vou poder acessar alguns sistemas livres ou proprietários. Depende da minha autorização que eu vou ter. Tá? Cotas de disco. Tá? Determinada departamento da minha empresa, ela precisa de uma quantidade de disco para produzir alguns documentos, produzir material. Vamos dizer o seguinte: a equipe de comunicação que trabalha com marketing, propaganda, divulgação, banner, produção de arte, eles precisam de uma cota específica de tudo que eles produzirem lá, eles vão deixar alocado no servidor para que eles não possam estar empregando nas suas próprias máquinas para não dar nenhum problema. Mesmo que tenha um backup, ideal que tenha no serviço de diretório disponível para eles, porque pode ser que seja um projeto colaborativo. Tá? É uma equipe que faz a produção da peça publicitária, vamos dizer assim, para poder rodar, para poder dar publicidade. E aí ele precisa de um espaço lá, e não é só ele que mexe nesse projeto, então outras pessoas mexem no mesmo projeto. Eles precisam, eles trabalham com vídeo, arte, é bem pesado, edição de vídeo, edição de áudio, e aí eles sempre estão produzindo alguma coisa durante um evento, uma data comemorativa, então eles vão precisar um pouquinho mais de disco, e é preciso a gente limitar essa quantidade de disco para que a gente não acaba subutilizando essas cotas de disco. De repente eu coloco uma cota muito alta de disco para o pessoal da comunicação e eu acabo esquecendo de um departamento. Tá? De repente eu acabo colocando uma cota de disco bem alta para a comunicação e eu acabo esquecendo a secretaria, sendo que a secretaria produz muitos documentos de extrema relevância para a empresa. Secretaria administrativa, secretaria assistencial, então acaba produzindo muita coisa. Então de fato a gente ponderar esse equilíbrio de cotas, tá? Tanto quanto alguns recursos que a gente vai prover futuramente, quanto essa questão de cota de discos, tá? Serviços internos, como o CMB, compartilhamento de algum arquivo ou um diretório entre um sistema operacional aberto e um proprietário, a gente vai utilizar esse protocolo. Impressão. Eu vou disponibilizar determinada quantidade de impressões para aquele departamento. Outro serviço interno, que seria DHCP, a entrega de um IP dinâmico, SSH, Telnet, sistema de aqui NFS, tá? Serviços de internet também, a nível de aplicação. DNS, web, FTP, e-mail, tá? Isso aí a gente vai administrar. Diferente de gerenciamento, a gente vai ter agora o seguinte: gerenciamento é só vocês terem uma ideia de acompanhar, monitorar, ter na sua posse o controle sobre aquele funcionamento daquela rede, tá? Então você não vai só disponibilizar como na administração, disponibilizar o recurso, limitar o recurso, mas agora não, você vai monitorar, acompanhar, avaliar, tá? Observar, identificar e até garantir, como os próprios itens já estão
dando essa ênfase, tá? Avaliando o seu desempenho, avaliar sempre o desempenho, talento, tá rápido, tem pouca banda para um determinado departamento, ou para um determinado usuário, ou um determinado grupo de usuários, observar indicadores e métricas de uso. Importante, pessoal. Eu sempre vou estar falando sobre esses indicadores ou métricas, tá? Os indicadores seriam alguns parâmetros e métricas vão ser alguns parâmetros de uso, tá? De uso, não de subutilização, de uso, tá? Vão ser parâmetros, um range, mais ou menos um range, um parametrização de alguma especificidade em que ele atenda como normal, tá? Não que seja subutilizado nem muito utilizado, tá ok? Identificação de falhas, alerta de assinatura de tentativa de invasão, é importante isso, tá? Tanto na identificação de falhas para a gente poder substituir, fazer alguma coisa, remover, tanto quanto retificar esse problema, quanto mais rápido possível, tá? Falha de conectividade, tentar identificar aonde é essa falha da conectividade, é externo, é interno, é um segmento ou não, é só um dispositivo, ele queimou, parcial, perda total, tem que a gente analisar esse tipo de coisa, tá? Então a administração seria disponibilizar aquele recurso, eu dando essa disponibilidade, tá? E aí eu preciso controlar sim, que vai ser meu gerenciamento. E agora eu vou observar o que ele está fazendo com aquele recurso que eu disponibilizei para ele. Eu vou avaliar, vou ver se ele está utilizando de forma correta, tá? E verificando se ele não está tendo perda desse recurso, tá? E aí a gente precisa seguir essas orientações. Tá. Tem essas duas vias que eu estou argumentando para vocês, gerenciamento de rede e gerenciamento de sistema. É um pouquinho diferente, tá? O de rede, que é a nossa proposição da disciplina, é monitorar e manter o funcionamento da rede, tá? É preciso que ela esteja disponível, esteja rodando, ela que me forneça os recursos para os meus clientes, para que eles também não possam ter problema de produzir o seu trabalho, tá? E não adianta, de repente, ter uma infraestrutura muito boa, sendo que minha infraestrutura não está funcionando. Então, a pessoa vai ter que se levantar para fazer uma impressão, ela vai ter que tentar pegar algum drive para poder salvar, que não passar para outro departamento. Então ele já está fazendo uma atividade que não é funcional quanto a uma rede de alta performance. Tá? Se ela não está funcionando, então a gente acaba tendo outras tarefas, não acaba tendo essa otimização de tempo. Efetuada na própria rede. Então a manutenção, a revisão, a própria monitoramento da rede é feito na própria rede. A gente vai fazer algumas tratativas, buscar essas informações na própria rede ou sobre a rede. Tá? Um exemplo básico seria a gente monitorar os enlaces. Seria os enlaces, as comunicações, uma definição mais básica ainda. Tem um enlace que vem da empresa fornecedora, provedora de internet, e chega no meu roteador de borda que está lá antes de entrar na minha rede. Ele que me fornece conectividade com a internet. Então tem que monitorar esse enlace aí. Tá? Eu tenho outro enlace que vai partir do meu prédio aqui principal, vai para um outro prédio vizinho que faz parte da minha empresa. Tem que monitorar também. Tá? Tem outras definições de monitoramento. Monitorar equipamentos é uma das outras definições para a gente poder monitorar a rede. Tá? Diferente de rede, o gerenciamento de sistema monitora e mantém o dispositivo de forma individual, tá? De forma exclusiva para ele lá. Ele precisa entender o que está funcionando. De alguns modos, a gente consegue sim ver de forma coletiva, mas é muito difícil. Esse monitoramento ele vai prever a manutenção e esse próprio monitoramento de forma individual para aquela estação que ela precisa atender esse sistema.
ela pode se entender também de forma remota ou local, tá? Um pouquinho parecido com a de rede, mas é mais focada a um usuário final, tá? Diferente um pouco daquela situação de ter um sistema que é provido para vários usuários, só que ele está alocado em um local único, ou provavelmente único, uma base dele, que seria um servidor de aplicação, tá? E aí já é outro contexto. Tá? Um exemplo seria os usuários, gerenciamento do sistema, verificar em cada usuário tem um sistema genérico? Tem. Não, tem um sistema para gerenciamento de notas fiscais? Não, só o pessoal do departamento de contabilidade que eles têm. Então não vai ser todos os funcionários que eu vou ter que estar gerenciando o sistema. Tá? Esse tipo de sistema específico. Vou estar analisando o software dele, verificando se ele está aplicando de forma correta, se não tem nenhum problema, se está atualizado. Verificar também sistemas de backups, sistema de proteção energética, seria os no-breaks. Tá, qual é a principal justificativa para a gente pregar o gerenciamento de rede? Para quem tiver a experiência já mais à frente, vocês vão ver que isso vai ajudar muito a vida de vocês. Tanto para gerenciamento de redes de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte, quanto maior a grandeza dessa rede, mais complexa vai se dar esse gerenciamento. Tá? E vai ser importantíssimo você ter esse gerenciamento. Tá? Porque não, vamos supor, uma pequena empresa, vamos ver que ela tem até 100 usuários. Tá? Eu presto uma plataforma para ela, é um sistema que eles utilizam, e aí esses 100 usuários, de uma hora para outra, 30 cai de uma vez só. E aí, o que eu vou analisar? Como é que eu vou fazer? Eu vou individualmente nos 30, vou verificar com cada um o que se deu. Como é que eu vou fazer isso? É o mesmo problema? É um problema diferente? Níveis de problemas diferentes? E isso aí a gente precisa ter essa resposta da rede. Tá? Algumas características a gente pode buscar na própria rede essas informações. Tá? Pela devida demanda crescente exponencialmente, com vários serviços empregados na rede. Quais serviços? Serviço DHCP, web, e-mail, banco de dados, e entre outros, muitos outros serviços que a gente acaba rodando numa rede. Diversos dispositivos conectados à rede, pessoal, não pense que só seriam as estações de trabalho que vão utilizar a rede. Eu vou usar o notebook, eu vou utilizar maquineta de cartão para conectar na minha rede via sem fio. O celular está conectado também, tablet, notebook, desktop, qualquer outro dispositivo que tenha conectividade sem fio, com fio, ele precisa de comunicação com a rede, só que ali pode ser uma porta para um determinado ataque. Então é imprescindível que a gente visualize e contabilize quem são esses dispositivos que estão na minha rede. É preciso entender o que eles estão fazendo lá, o que eles estão consumindo e, de fato, o que eles estão precisando para poder atender os resultados deles. Perfil de consumo de banda que eu falei anteriormente. Tem um perfil que só acessa alguns dados, mas é fora da minha rede interna. Precisa ter algum acesso à internet. Precisa só acessar dados, não precisa acessar vídeo, nem voz. Então eu vou dar uma certa banda menor para eles. Eles precisam de um consumo menor, mas eles precisam ter essa disponibilidade de rede. Então eu vou atribuir para eles. Pessoal, vários sistemas empregados. O que a gente tem? Tem Windows, tem Linux, tem as variações do Linux, tem as variações do Windows. Estou rodando XP aqui numa máquina antiga, que ainda estou rodando 7, estou rodando 8, o 10.
No Linux eu estou usando o Debian, outro está usando o Ubuntu, ou assim por diante, tá? Mas na minha rede ainda está conectado outros dispositivos, tá Android, iOS, tá? Tem vários outros sistemas operacionais que estão rodando a rede que precisam ter essa interação com essa conectividade com os outros dispositivos ou com a própria internet, com outros dispositivos fora da tua rede. Inserção de funcionalidades sofisticadas de equipamentos. Se a gente for analisar somente dispositivos de rede novos, tendo empregado funcionalidades com tecnologias novas, precisa ter um entendimento melhor o que vai ter, o que ela vai precisar, que largura de banda ela vai precisar, acesso restrito, quem é que vai acessar e outras definições. Infraestrutura de rede com a área estratégica. Pessoal, é imprescindível hoje a infraestrutura de rede ela precisa estar funcionando, disponível, de forma correta, de forma segura, que ela possa entregar o resultado para os seus clientes. Tá? E se for analisar, acho que quase qualquer empresa hoje em dia, ela precisa de uma infraestrutura, pelo menos básica, para poder funcionar. Ela precisa um mercadinho lá do seu Antônio, lá numa cidadezinha. Ele precisa de infraestrutura básica, seria computador para ele gerar essas notas, a nota de balcão, nota fiscal. Ele precisa fazer a contabilidade. E aí ele precisa ter conectividade com o roteador de fora. É básico, é básico. Ele precisa ter conectividade com scanner para verificação de preço. Então, essa infraestrutura, mesmo que seja básica, ela é essencial para a produção desse resultado, tá? Para que ela possa atender esse cliente de vocês. Tá? E é número de fabricantes que a gente precisa atender hoje em dia. Assim como os sistemas operacionais, mas em número de fabricantes de roteador, de switch, de própria telefonia, dos próprios notebooks ou computadores, ou qualquer dispositivo que seja conectado à rede, inúmeros fabricantes disponíveis. Então, para isso, a gente precisa ter um gerenciamento de forma integrada. Tá? Precisa que seja concentrada. Precisa ter uma estação, um módulo, um versionamento de uma visualização do que vocês estão medindo, de que vocês estão gerenciando mesmo. Vocês precisam ter essa visão ampla do que vocês estão gerenciando. É um pouquinho complexo agora a princípio, sim. Iniciando, sim. Mas depois a gente acaba vendo os benefícios do gerenciamento próprio dito na própria estrutura. Para o gerenciamento é necessário indicar essas métricas. Eu deixei em negrito porque isso aí a gente vai ser o principal para a gente poder fazer essas comparações, essas medidas, verificar quais métricas de uso, está consumindo muito recurso, consumindo muita banda, energia, CPU, memória, precisa definir o que é normal, o que é baixo consumo, o que é alto consumo, tá? A gente precisa dizer para ele. E aí, esse fato aí precisa o gerenciamento, mas é um conhecimento dessa rede que você está entregando, tá? É o conhecer a rede. Ele não vai te dizer quem é que está conectado, quando se conecta nele, não. Mas quando você tem um gerenciamento, tem uma tratativa de um sistema para gerenciar isso, essa rede, ele te diz, quando ele conecta, olha, um dispositivo acabou de conectar, o sistema operacional dele é esse, o IP dele é esse, ele está acessando os diretórios internos, pode ou não pode? Não pode. Então tem um problema aí. Precisa entender isso. Quais são os ativos que estão presentes na rede, como falei anteriormente? Qual é o enlace que a gente vai monitorar? Vamos monitorar só enlace de saída para a internet? Não, a gente precisa entender que outros enlaces são principais. Como os backbones de prédio. A gente tem um prédio, tem um campus aqui, e tem outros backbones que a gente precisa monitorar para ver se está funcionando, porque
Se um backbone nosso falhar, aquela localidade vai ficar sem conectividade. São milhões de clientes, são poucos clientes, mas isso já faz uma total diferença e faz uma enorme diferença na hora de entregar esses resultados. Tá? Há uma engenharia de tráfego, há uma prioridade. O que mais acontece, pessoal, quando não é empregado o gerenciamento, não é empregado essa engenharia de tráfego? O que acontece muito numa empresa? Às vezes, principalmente cargos de gerência de TI ou administradores da empresa pedem algumas solicitações. Eu preciso que deixe liberado o acesso para mim aí durante o dia todo. Qualquer plataforma, qualquer extensão. Só que é o seguinte, tem uma certa hora do dia e começa o tráfego a ficar um gargalo enorme e eu não consigo acessar. O próprio gerente de TI, que sou eu não consigo acessar nada na internet ou no meu próprio sistema. O que seria? Poxa, meu supervisor lá da área administrativa está utilizando YouTube. Ele acaba consumindo a banda ou ele está utilizando torrent, tá? De rede P2P. Então ele acaba consumindo a banda toda da minha empresa. Então é preciso que a gente comece a repensar quem são os departamentos, quem são os usuários, o que eles vão acessar, voz, vídeo, dados, voz sobre IP, vídeo sobre IP, câmera IP, telefone IP. O que seria? Que banda, que tipo de banda a gente vai entregar para eles? Entregar para fibra? Eu vou entregar cabo par trançado, sem fio? Qual tecnologia a gente vai utilizar? A C, A, B, G? Qual dessas? N? Precisa entender quais tecnologias vão ser utilizadas para entregar tudo isso. Tudo isso a gente precisa medir. E tem outros, como eu coloquei os pontinhos, a gente pode medir quase tudo que está elencado na nossa rede. Tá? Sistema de proteção energética seria os no-breaks. Ele tem um sistema para gerenciar eles. Tem o sistema interno que roda no equipamento. Ele faz aferição da temperatura. Ele faz controle de watt. Ele verifica se está superaquecendo. Ele está operando de forma correta. Eu posso medir isso? Pode. O ar-condicionado do meu data center, que está lá na minha sala, numa sala de TI, que não está na mesma que a minha, que eu estou numa outra sala. Eu posso gerenciar isso? O sistema de ar-condicionado, arrefecimento? Pode. Tá? Eu posso estar averiguando se ele está funcionando de forma correta, se ele está refrigerando meus servidores que estão lá na minha sala, se ele está funcionando de forma correta, se ele está oscilando muito, ou se ele queimou, ou se está funcionando ou não. A gente pode medir quase tudo que está elencado na nossa rede. Tá? Vamos atribuir um pouquinho o que seria essa arquitetura e a organização dela. Tá? A maior problemática ao iniciar um processo de estabelecimento do gerenciamento é começar pela administração da empresa. Tá? Tem que entender, empregar valor o administrador que você precisa gerenciar. Como assim? Como é que eu gasto meu tempo resolvendo as coisas? Eu sou um apagador de fogo ou eu começo a prevenir isso? Eu sei como é que acontece, por que acontece e eu aplico uma medida para que isso não ocorra. Ou eu vou lá, espero dar o problema e apago o incêndio. Não é viável isso. Às vezes eu acabo gastando muito tempo em uma determinada tarefa. Acontecia muito isso comigo. Quando a gente não tinha um gerenciamento, acabava dando problema algum numa máquina, ou não tinha backup, alguma coisa desse tipo, ou problema do usuário com o próprio sistema, ou perdia uma senha, alguma coisa desse tipo, e acabava gastando praticamente o horário todo um determinado horário, ou o próprio expediente total para tentar resolver um problema, às vezes tão simples, em fato de a gente se organizar, documentar, versionar o que seria
que a gente tem na empresa, o que está funcionando, o que não está funcionando, a gente pode melhorar, a gente pode substituir, ou colocar um novo. O que a gente pode fazer? Pode ser até um pouquinho chato agora, mas documentar a rede é de fato colocar documento em tudo. Não há um modelo específico, tá? É um modelo, a gente pode buscar outros modelos que algumas organizações utilizam, mas o modelo mais propício é que você verifique como é que funciona a sua rede para você poder documentar. Ah, tem uma documentação de configurações de dispositivos. De quem é? Dos meus desktops? Sim. São diferentes? São. CPU tal, memória, quantidade de memória, departamentos têm configurações diferentes? Tem. Vou documentar também a minha tabela de endereçamento IP. Alguns endereçamentos fixos, dinâmicos eu não vou endereçar, porque ele fica dinamizando por um determinado tempo. E é preciso que eu documente quase tudo que esteja empregado na minha rede. Até configuração que eu alterei, é preciso ser empregado, porque de repente eu preciso me ausentar e a pessoa vai ter que ir lá naquele determinado setor, verificar o que aconteceu. Ou até pode ser que ele não consiga resolver porque ele não tem essa informação, tá? Ou ele acabou de entrar, alguma coisa desse tipo. Então, documentando, a pessoa pode indicar para ela, olha, você precisa lá ver lá no relatório tal ou no documento tal, 065, e você vai conseguir verificar quais são os endereçamentos da rede, quais os departamentos que pegaram tal endereço, se está dando conflito, tá? Isso para ser tudo documentado. Ideal que na documentação que a gente possa esboçar, desenhar, tá? Criar, representar a topologia de distribuição local. Tá? Mas para que isso? Para que a gente possa entender a face, o que está acontecendo, onde está distribuído, quais dispositivos estão sendo distribuídos, qual a segmentação que eu posso acessar, deu um determinado problema na segmentação, ela passa por onde? Qual dispositivo que passa por essa segmentação? Quais dispositivos que são conectados nessa segmentação? É preciso entender esse desenho, dessa topologia, tá? Entender como é que está distribuído. Tá? O principal da documentação é um dos documentos que a gente precisa fazer no referencial de documentação, é o inventário de equipamentos dispostos na rede. Tá? Inventário é a informação de todos os dispositivos, as configurações, a quantidade, aonde que eles estão, onde estão localizados, tecnologia roda nele, outras informações inerentes ao dispositivo. Tá? O inventário ele vai constar tudo isso. Quantidade, o que seria esse dispositivo, que tipo de dispositivo, qual é a classificação dele, o que seria. No inventário vai constar tudo. Tem quantos dele? Aonde? Tal departamento ele tem certa quantidade, ok? Documentação e repositório de backup de configurações é importante, tá, pessoal? É preciso que a gente documente todas as alterações ou backup de configurações, porque a gente pode ter um problema que a gente pode ser solucionado muito, muito rápido. Vou ter um backup das configurações do meu dispositivo, do meu access point, do meu AP, do meu roteador sem fio, para dar conectividade a um determinado local da minha empresa. E aí eu não salvei, por algum acaso, alguém tentou atualizar o firmware dele, ou deu algum problema, ou corrompeu. E aí, se eu tiver o backup dessas configurações, eu pego e restauro o backup dele no próprio dispositivo. E isso aí, às vezes, nem dura 20 minutos isso. Em vez de você tentar buscar uma solução que acaba demandando um tempo e um custo maior. De repente, você pode até perder esse dispositivo. Tá? Backup de servidores de logs. Tá? Eu coloquei backup de servidores porque é ideal que você tenha um servidor de logs. Tá? Os logs da rede, os logs das máquinas, dos dispositivos que estão elencados na rede. Tá? O que seriam os logs? São os arquivos que trata de alguns registros do que acontece na rede. Eu posso ver por que minha máquina desligou sozinha? Posso. Eu vou no log do sistema,
e verificar o que aconteceu. Evento crítico ocorreu tal hora. Só que pode ser que nesse log eu vejo que aconteceu várias vezes antes de desligar. Então algum problema está dando. Desligamento da interface de rede. Pode ser que algum programa malicioso ele está tentando desativar minha interface de rede, ou tentando danificar ela, ou passando, deixando um backdoor, deixando passar. A gente tem que fazer essas análises, tá? Análise de eventos de serviços de logs. É importante isso. Como foi falado anteriormente, os logs de servidores e equipamentos, eles precisam ser analisados, porque eles são registros, são históricos de tudo que é acessado, de tudo que é feito. Interrupção energética no determinada máquina. Ele tem que adentrar o dispositivo e verificar o que aconteceu. Ou você pode fazer isso remotamente, tá? Verificar os arquivos de logs, ele pode ser transportado para um servidor. Foi desligado tal hora por superaquecimento. Então pode ser um problema físico lá nesse dispositivo. Mas essa compressão já tem, então já posso trocar ou verificar se ele pode ser refrigerado, alguma coisa desse tipo, ou um curto-circuito, verificar o que há nesse hardware, o que está acontecendo com ele. Tá? Execução de programas de script. Essa execução de programas de script é na forma de tentar corrigir aquilo que está dando problema. Tá? Então, ele vai analisar o log, ele recebe o log, faz a análise do que está indicando para ele, verifica qual é o ID do determinado problema, ou não problema, ou o evento que ele está dizendo. Ele já pode que a gente coloque, deixe automático um programa para executar, de repente, determinada falha. Apresentou determinada falha tal horário, apresentou segunda falha tal horário, e na terceira tentativa ele executou um programa para correção, ou até um próprio script que a gente pode implementar. Evento crítico, ou evento que eu falei anteriormente, é um evento que pode acarretar um problema no próprio sistema, ou na própria rede, ou no próprio dispositivo. Erros eventuais do sistema. E a gente tem o SIEM. É uma base integradora em que pode-se ter um sistema para gerenciamento da rede. Tá? É um sistema integral, empresarial, para que a gente possa ter a coleta de todas as informações da própria rede e tenha um local específico que a gente possa analisar, visualizar e entender como que a rede está operando, como é que ela está funcionando, como é que está sendo empregada, está sendo empregada de forma correta, se tem algum problema, em qual dispositivo. A gente pode fazer isso aí num determinado núcleo que a gente pode atribuir na rede. Sincronismo de tempo. Então, o ideal é que toda vez que a gente tenha esse sistema para gerenciar esse núcleo, ideal que seja em tempo real. Tá? Em tempo real. Determinado problema, o log foi lido, o registro foi lido, que teve um problema ontem. Só que ontem já parou e a máquina não me apresentou. Esse sincronismo já se perdeu. Então, uma máquina parou em determinado departamento, ou por algum motivo, e ninguém me avisou, eu não soube, nenhum usuário me relatou. Então, esse log, ou ele não chegou, alguma coisa assim, ou ele não conseguiu ler, ou o sincronismo não disparou ele, e não conseguiu fazer a leitura, e não conseguiu entender que uma máquina acabou parando de funcionar. Ideal que a gente tenha essa consciência do sincronismo de tempo. Reconhecer o comportamento. O que seria esse reconhecer comportamento? Vivenciar a experiência do comportamento da rede. Tá? É preciso que a gente tenha um tempo para entender como é que funciona de forma correta, como eu falei para vocês, o que seria o baixo consumo, alto consumo, alguma atividade suspeita, o que está acontecendo, minha rede começou a ficar lenta, o que eu preciso fazer? Minha rede está, um determinado serviço acaba a ficar lento
e um determinado tempo do dia ele para de funcionar. Pode ser que essa lentidão pode ser que seja um ataque tentando negar serviço a um determinado usuário ou vários usuários. Alguém já está dentro da minha rede tentando fazer isso, e é preciso que a gente analise essas experiências, tá? Verificar qual é a base para a gente fazer essa medida de métricas. A baseline vai propor o que seria essa base para fazer essa aferição da comparação de velocidade, do throughput, da taxa de transferência, tá? A minha taxa de transferência ficou lenta de uma determinada hora, e isso não acontece de forma rotineira. Alguma coisa aconteceu, minha rota ficou alta, os saltos da minha rota também ficou alta, ou alguém está tentando burlar a segurança da minha rede, e verificar a disponibilidade, se está disponível para um usuário, disponível para vários usuários, que tipo de recursos estão disponíveis para alguns usuários, verificar esse comportamento. A gente precisa entender como é que está funcionando a sua rede. Vocês estão lembrados da administração? Então vocês vão disponibilizar aqueles recursos, e aí agora sim a gente precisa conhecer a forma que vocês usam, os usuários, entender. A gente precisa entender como gerente como que os usuários utilizam esses recursos que a gente está dando para eles, tá? Mas a experiência de forma correta, tá? Não adianta dar uma determinada limite de banda para aquele departamento, só que um usuário daquele departamento está consumindo toda a banda daquele grupo, tá? Então os outros funcionários acabam perdendo a conectividade, então a gente não está mais disponível. Tá. O gerenciamento de rede ele se trata do monitoramento da alocação, monitoramento de alocação de recursos da rede e controle de assinatura de atividades, como eu falei anteriormente. Pode estar acontecendo outra coisa que você não estava sabendo lá a princípio. O que ele dá para a gente, esse monitoramento? Eu preciso ter essa regulação desse controle. As informações da rede. Tá? Qual o dispositivo que entrou na rede agora? A rede mudou alguma coisa? A rede? A largura de banda dela diminuiu? A saída da conectividade não está mais disponível? Ou alguma segmentação rompeu? Como é que eu vou saber isso? Precisa de algumas informações da rede. O principal disso é a gente ter esse registro de logs. Para a gente saber, um sistema parou numa máquina. E aí a gente vai saber, ou até no próprio dispositivo. Esse dispositivo já vinha apresentando alguns defeitos. A gente precisa entender, então vai olhar o registro de logs dele. Apresentou dia tal determinada alerta de segurança, alta temperatura, alguma coisa desse tipo, ou alteração energética, alguma coisa assim nesse meio. E aí a gente precisa fazer o alinhamento dessas métricas, para ele poder medir os gatilhos do alarme. Tá? A gente precisa determinar para ele, está com alto consumo, então eu vou classificar isso como suspeito. Não, pode ser que ele tenha um alto consumo durante um determinado dia da semana, mas só que esse usuário tem que me especificar o que você vai estar fazendo para estar consumindo essa banda que eu estou vendo aí. Não, nesse dia eu estou fazendo pagamento de funcionários, eu estou utilizando Bank Online e eu estou fazendo fechamento de folha. Então, minha largura de banda aí vai extrapolar um pouquinho, porque eu estou fechando a folha, eu preciso de banda aí, e aí eu acesso outros sistemas externos. É por isso que ele, nesse período do dia 20 até o dia 23, eu estou fechando a folha. Então, eu preciso identificar para ele e dizer para ele, olha, não é um ataque, esse usuário também não estava utilizando de má fé para utilizar essa banda total, ele só está tendo uma atividade que não está no cotidiano dele, mas sim está durante um mês. Uma vez por mês, a cada 2 dias, 2 dias do mês, ele está fechando a folha. E eu preciso informar isso, tá? Para que a gente não possa começar a disparar alarmes para qualquer situação que a gente entenda que é suspeito.
tolerância a falhas. A gente precisa diagnosticar da onde que vem essas falhas, como é que está ocorrendo, aconteceu mais de uma vez, chegou alguma coisa perto disso. A gente precisa idealizar o que está acontecendo nessas falhas. Tá? Não está mais disponível, e isso aconteceu uma vez no mês, então tá tudo tranquilo. Só que no próximo mês aconteceu 2, 3 vezes, então pode ser que alguma coisa está acontecendo na minha rede que eu não estou sabendo. Então precisa fazer esse diagnóstico. E é onde eu vou fazer isso a princípio de tudo, essas informações da rede, verificar os logs, verificar o dispositivo, como é que está a alimentação energética dele, ele está superaquecendo, o que está acontecendo com ele? Tem alguém manuseando de forma incorreta? Ou uma pessoa não permitida a estar manuseando esse dispositivo? Tem que verificar isso. Tá? Gerenciamento de equipamentos. É preciso a gente fazer uma análise dos ativos que estão na rede, verificar se eles estão funcionando de forma correta, se estão sendo empregados de forma correta, se estão sendo configurados de forma correta. É preciso fazer essa análise também. Segurança da informação. Segurança da informação. É ideal que a gente faça as propostas de política de segurança para a gente poder empregar o risco, fazer um gerenciamento de risco, quais as informações que são internas, quais as informações que são externas, quais as informações que são inerentes a um grupo, a outro grupo, ou a um determinado usuário, tá? Aplicar políticas de proteção de dados também. É imprescindível que a gente consiga verificar, rastrear quem é o usuário que está acessando informações indevidas, e empregar de forma educativa a toda a empresa, a qualquer nível da empresa, e é preciso ter políticas de segurança para ter um convívio melhor, para que não possa algumas informações serem vazadas para funcionários. De repente, a gerente de RH acaba formalizando um documento de demissões de alguns funcionários. Por algum motivo, o estagiário foi lá e passou e-mail para uma mala direta para todos os funcionários dos serviços gerais. Então, esse documento acabou dispersando para o pessoal dos serviços gerais, e o pessoal dos serviços gerais acabou informando os outros departamentos. E aí acaba trazendo um constrangimento enorme para inúmeras pessoas. Então, o ideal é que a gente faça essa visualização das políticas empregado, sinalizar para as pessoas quais os riscos e empregar a educação preventiva, a educação corporativa sobre a segurança da informação para todos os departamentos, independente do nível. Tá? É o dono da empresa. A gente precisa treinar ele também. É um gerente da minha empresa. Eu preciso treinar eles para poder informar o que pode ser utilizado na rede, o que não é utilizado em rede, o que a gente vai dispersar um documento, um e-mail, uma informação, um diretório, falar para ele que não pode copiar informações de um diretório para outro, não permitido. Precisa em educar todos os colaboradores. É preciso indicar para eles de forma educativa a segurança da informação. Análise quantitativa e qualitativa do recurso. É preciso que a gente contabilize todos os recursos. Recursos de rede, serviços de rede, tá? Todos os equipamentos, quais os dispositivos que conectam na rede, quais recursos que eu estou disponibilizando para um certo grupo, para outro não, quem é que tem acesso aos dois, quem preciso dizer para ele. Analisar o comportamento em relação ao desempenho de rede. Então, preciso entender qual o desempenho normal, em teoria normal, viável para aquele serviço de rede, para a própria rede. Tá? Determinado período do dia acaba a rede ficando lenta. E eu acabo verificando um grupo determinado de usuários estão acessando de forma indevida a largura da banda da empresa. E aí eu tento
informar a minha provedora de internet, olha, eu acho que vocês não estão entregando aí a quantidade que a gente contratou. Não, aí eles informam pra gente, traz o relatório informando, olha, vocês estão estourando a banda. O que é estourando a banda? Põe uma banda e aí vocês estão atingindo o limite. O que está acontecendo? Alguém está utilizando de forma incorreta aí. Está utilizando a banda toda, tá? E aí vocês precisam verificar isso. Para isso que a gente faz o monitoramento, verificar quem são os usuários que estão utilizando de forma indevida ou utilizando de forma irregular quanto ao horário que é previsto na análise que a gente fez. É preciso que eles utilizem a banda em determinado dia da semana, um determinado horário. Porque o consumo está alto no horário de almoço, de intervalo. O que está acontecendo? É preciso a gente fazer esse acompanhamento desse comportamento. Outra justificativa para o gerenciamento seria a relevância da rede de computadores quanto aos modelos de negócio. Tá? Como eu falei para vocês, é imprescindível a gente atender os nossos clientes. O principal foco é o cliente. O que acontece se uma empresa ela acaba não atendendo esse cliente? Como você vê em tantas outras mídias, um cliente insatisfeito acaba informando para outros clientes ou não clientes que aquela empresa não está entregando aquela atividade para ele, aquele resultado para ele. Então é prejudicial. Então pode ser até seu próprio usuário interno na corporação, ele informa, olha, nunca funciona tal horário, alguma coisa está acontecendo, nunca está disponível para mim. E aí precisa que a gente olhe mais com mais clareza o que está acontecendo. Aos modelos de negócio, como eu falei para vocês, daquele senhorzinho até médio, grande porte, a complexidade torna essencial o modelo de infraestrutura que é empregado nas corporações. É preciso verificar o tamanho da rede, o dimensionamento, quanto maior, mais complexo, quanto mais equipamentos, mais complexos. Se tem uma tecnologia que atende determinado grupo de pessoas dentro da minha rede, tem que verificar o que eles estão utilizando, que tecnologia é essa, é mais de uma tecnologia, verificar o que está acontecendo. Tá? As redes são heterogêneas. Tá? Eu tenho rede sem fio, eu tenho cabeado, eu tenho fibra, eu tenho 3G na minha interno quando cai alguma coisa, conectividade com sistema operacional, dispositivos móveis, tem conectividade com sistema operacional de desktop, eu tenho servidores. Sem algum controle efetivo, esses resultados podem não ser alcançados. Tá? Como eu falei para vocês, os casos que mais acontecem, se a gente não tem um controle, o que acontece quando a gente não tem um controle? As pessoas usam de forma que elas querem, de forma que elas acham correta, de forma que ela acha mais propício para ela mesma. De forma individual. Tá? Eu estou num determinado departamento tentando solucionar alguma coisa e fico sem internet. Por quê? Porque tal fulano está utilizando uma banda para vídeo. De repente eu estou em casa, eu estou acessando meu celular, não tenho nenhum tipo de gerenciamento em casa, e aí outro familiar dentro de casa começa a acessar, a baixar muitos vídeos, utilizando torrent, e eu fico sem minha banda. Então é ideal que a gente sempre argumente um controle e tenha que ser efetivo, verificar que limite ele pode ter, que tipo de acesso, sim, tá? Esse QoS, QoE, significa QoS, qualidade de serviço, tá? Preciso que a gente tenha uma qualidade de serviço melhor, tanto na nossa empresa, tá? Meu cliente, meu principal usuário que eu preciso mais atender seria o pessoal da minha contabilidade. Eles sempre reclamam que o sistema está lento, demora muito para acessar, para emitir uma nota fiscal demora muito. Então preciso entender que aquele usuário final é um cliente insatisfeito. Ele precisa ter uma experiência melhor daquele serviço que ele precisa. Tá? E essa qualidade de experiência
é entender o que eles fazem, o que eles estão utilizando e tentar melhorar isso, tentar dar uma qualidade de experiência para ele. Ah, tem um sistema aqui que a gente não consegue utilizar, porque eu não sei utilizar. Mesmo que ele é rápido, mas eu não consigo, eu não consigo entender ele. Ele tá em rede, tá em rede. Ah, não tá em rede, via web. Eu preciso dar uma qualidade de experiência para aquele usuário. Tá? Lidar com padrões e tendências presentes na rede é outro fator importante. Tá? É preciso entender esses parâmetros que a gente vai poder pontuar e os padrões que a rede ela é operada. Visionar a expansão da rede. Sempre é um detalhe muito importante isso. No gerenciamento, a gente facilita muito a expansão da rede. E já sabe como é que funciona, como é que ela é empregada, como os usuários utilizam. Eu posso aumentar um determinado grupo, eu vou abrir uma outra filial e eu gerencio isso. Sim. Quem vai ser esses usuários? Que níveis de acesso eles vão ter? Isso aí já tem uma representatividade aqui na minha empresa. Já sei como é que funciona, eles vão trabalhar da mesma forma. Então, eu posso já tratar essa mesma característica para a extensão da minha rede. Que eu vou abrir um outro polo, eu vou expandir, mas já tenho já a experiência, já consigo entender como é que vai funcionar isso. Reduzir custos de recurso e tempo para resolver problemática. Tá? No gerenciamento, a gente consegue entender o que aconteceu, aonde que aconteceu, ou se é um determinado segmento, se é um dispositivo que queimou, e vai passando algumas sinalizações para a gente. Tá. O que a gente vai gerenciar? Há inúmeras possibilidades quanto ao gerenciamento de recursos, serviços e equipamentos. O que a gente pode gerenciar? Banco de dados. Um ou dois, três. Quais tipos de banco de dados a gente pode gerenciar? A performance, quantidade de dados, a largura de banda, velocidade, tipos de ativos de rede, tá? Servidores de aplicações, ou servidores de redes, quanto ao serviço, storage, servidores de armazenamento, tá? Armazenamento de dados, sistema de proteção energética, controle de acesso ao usuário. A gente pode elencar várias coisas para a gente poder gerenciar, tá? Quanto a gente mais tentar colocar parâmetros, o que a gente vai gerenciar, fica complexo, dependendo do tamanho da minha rede, tá? Mas é ideal que a gente sempre verifique a aplicação, serviços, os ativos de rede, se estão funcionando de forma correta, o banco de dados está atendendo direito, ou de forma atendendo de forma correta ao seu propósito, os storage estão em percentual legal, ele ainda consegue processar, ele consegue entregar, o fluxo de dados dele, como é que está, a largura de banda dele, está entregando de forma rápida ou está lenta demais. A gente precisa visualizar o que a gente precisa gerenciar. Tá? Quais equipamentos que a gente pode gerenciar? Switches, estações de trabalho, sistema de arrefecimento, que é o sistema para aquecimento de dispositivos, servidores, no-bridge, access points, câmeras IP, telefones IP, dispositivos ligados à internet, IoT. Problemas clássicos que a gente acaba encontrando na rede. Tá? O usuário acaba dizendo que a gente costumeiramente acaba ouvindo que a rede está lenta, a rede não está disponível, recursos mal utilizados, problema com segurança física ou lógica. É os que a gente mais ouve em experiência de trabalho. Decorrência de falta de gerenciamento. Custo elevado de recursos, financeiro e de tempo para solucionar esse problema. Tá? Quando a gente não tem gerenciamento, não tem essas informações do que está acontecendo, o que houve, de repente até aquele próprio usuário ele pode te entregar informação incorreta ou imprecisa, faltando. Tá? Apagou minha máquina.
Mas apareceu algum erro no sistema, ele não sabe qual é o sistema, ele não sabe dizer qual o código do erro, se apareceu alguma outra tela, ele não te passa essa informação completa. Então o ideal é que você utilize aqueles eventos registrados nos logs, tá? Peça informação ao usuário, o que está acontecendo, o que ele conseguiu observar. O ideal é que sempre treine o usuário final para ele poder identificar esse tipo de sinais, tá? Para ele poder facilitar a nossa vida, para ele poder facilitar a vida do pessoal que está gerenciando, do pessoal do suporte, até o pessoal que está fazendo análise do sistema, tá? Estou implementando um novo sistema, como é que a performance está boa. É preciso que a gente faça essa verificação com o usuário, mas é preciso que a gente treine ele para ele ver esses determinados sinais, tá? Impossibilidade da restauração do estado do objeto. O que acontece mais pode ser que o dispositivo passou por algum problema mais de uma vez, na terceira vez ele queimou. E pode ser que a gente tenha perda total ou parcial. Pode restaurar? Como é que a gente consegue? Substituir um componente desse objeto? É um ativo de rede? O que aconteceu com ele? Uma porta queimou, então as outras portas podem estar funcionando. Então o ideal, eu tenho sistema de proteção contra a variação elétrica, sobrecarga. Tenho ou não tenho? É preciso fazer essa verificação também. Disseminação de insegurança pela rede. Eu estou percorrendo, eu estou utilizando minha rede aqui e do nada minha estação de trabalho começou a mexer sozinho, mouse, e eu informei que eu acho que outra pessoa estava tentando acessar minha estação de trabalho. Ou acabei mandando um determinado arquivo infectado para outro usuário da rede. Então eu acabo disseminando a insegurança pela rede, com um vírus pela rede, e outras pessoas acabam executando, ter esse problema, tanto no sistema até ter um problema maior. Tá. A gente tem algumas áreas aqui que são fundamentais para o gerenciamento. Ideal que a gente consiga empregar todas essas áreas, tá? Nenhuma é tão importante quanto a outra. Elas se relacionam, elas são fundamentais para que a gente tenha essa gerência aí de forma consolidada, forte, para que a gente possa entender como é que funciona a rede, como é que está o estado da rede, se a gente pode melhorar ela, como é que a gente vai fazer isso. Tá? Tem um gerenciamento de falhas, de configurações, contabilização, desempenho e segurança. Tá, vamos elencar algumas. E algumas características de cada um. Tá. O gerenciamento de falhas, a identificação é a proposição da solução em tempo mínimo para diminuir esses danos. Tá? De repente eu tenho algum problema, alguma falha lá, e eu passei o dia todo sem ter conectividade. Eu vou ter perda? Vou ter perda. Tá? Perda de receita? O que está me acusando? É lá no financeiro. Eles não estão conseguindo receber, então eles não podem gerar nota. Então vai dar sobrecarga de tarefa ou perda de receita. Tá? É preciso que a gente verifique essa falha. Se a gente conseguir prever o que pode de repente acontecer e remediar antes, empregar uma proteção antes para poder ela acontecer e a gente não remediar, ideal que a gente consiga fazer isso. Tá? Esses danos causados, é preciso que a gente faça uma perícia, identifique a origem da falha, isole essa falha, e se for o caso, a gente reconfigure, repare ou troque o elemento da rede. Tá? A característica que eu falei anteriormente, ser reativo ou proativo, é reativo quanto à falha, ela reage quando a falha acontece. Então, aconteceu a falha, ele vai reagir. O proativo não, ele busca detectar essa falha antes de acontecer. Deu uma oscilação em alguma parte do meu sistema aqui, não voltou, quase fiquei indisponível. Então vou tentar verificar o que está acontecendo para poder prevenir de uma próxima. Nem aconteceu a falha, mas quase aconteceu a falha. Então a gente possa prevenir antes que ela aconteça.
ideal que seja sempre isso. E o custo é muito menor quando a gente é proativo uma solução de uma falha, tá? O custo é muito menor. De repente, eu deixei por diante. É um exemplo aí que aconteceu no local de trabalho. Um determinado gerente não tinha backup do sistema de arquivo, um servidor de arquivos, nunca teve, e por algum motivo, ou uma oscilação de energia, o sistema operacional corrompeu desse servidor de arquivos. Todos os arquivos, ficou por vários dias inoperante o sistema de arquivos. Então tinha vários arquivos importantes produzidos que outras pessoas precisavam. Então, alguns casos em que as pessoas tinham no seu próprio e-mail a cópia desse arquivo, ou tinha na sua máquina, ou tiveram que refazer os arquivos novamente, ou tiveram que, um a um, estar solicitando, olha, eu preciso daquele arquivo tal que estava na pasta do meu departamento. Então, era uma carga enorme. Ideal que ele tivesse garantido isso de forma bem fácil, bem prática. Seria um backup do sistema, uma redundância, tá? Para prevenir essas falhas. A gente nunca vai saber o quando que vai acontecer. A gente pode prever algumas situações, mas nunca vai saber quando vai acontecer. Olha, a falha vai acontecer, rompeu todo o sistema do servidor de arquivos. Tinha como saber isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Ideal que a gente previna antes de acontecer. Tá. O gerenciamento de falhas, ele assegura em plena operação de forma contínua, tá? Tem que sempre assegurar quanto a prevenir dessas falhas, identificar, isolar, classificar o problema, empregar registros de ocorrência dessas falhas. Aconteceu determinada falha, aconteceu mais de uma vez, então a gente precisa entender quando aconteceu, que forma aconteceu, se apresenta algum evento, alguma mensagem de identificação desse erro ou dessa falha. Executar teste de diagnóstico, tá, para ver se foi corrigida essa falha, ou ainda consta presente na rede ou no dispositivo em determinado componente da rede. Remover da rede os dispositivos que apresentam as falhas para análise. Então, o ideal é que a gente sempre isole ou remova da rede, deixando operante por alguns tempos, para a gente analisar o que aconteceu, analisar o log, ou verificar no próprio dispositivo o que aconteceu. Uma análise mais precisa. Atuação de modo proativo ou reativo. Reparação, substituição do componente que apresenta falha. Um exemplo aí, que a gente tem outros exemplos. O monitoramento do enlace. Mas a gente podia ter monitoramento dos dispositivos de rede, dos ativos de rede. Dos ativos de rede, que seria os switch. A gente tem switch de classe 3, que opera na camada 3. Ele é caro, ele precisa de uma configuração mais sofisticada. Ele é um dispositivo muito relevante para a rede. Então a gente precisa fazer esse monitoramento. Se tem um gargalo lá, se ele está operando de forma correta, se ele não está superaquecendo, se ele não está trabalhando muito, ou está sendo até próprio subutilizado. De repente ele não é muito utilizado, então não tem muita funcionalidade de ter aquele dispositivo caro, tá? Sendo subutilizado, quase nem utilizado na rede, ou naquele segmento de rede. No caso do monitoramento do enlace, de repente está monitorando todos os backbones que a gente tem na empresa, ou fazendo monitoramento das segmentações que são dispostas para os departamentos. Determinado usuário me informou que ele está sem internet, ou sem acesso a um determinado serviço de rede. Ele me informa, e aí eu acabo sabendo que aquele segmento dele está danificado. Outras pessoas desse departamento tiveram o mesmo problema? Não. Então a gente já pode verificar que o segmento dele aí tem algum problema. É uma interface, dispositivo de rede, conector, alguma coisa no segmento dele. Que aconteceu alguma coisa. Ou até própria permissão. De repente
ele tem permissão de porta e alguém acabou trocando a porta dele e acabou não permitindo o acesso dele ao dispositivo de rede que está empregado anteriormente. Trocou de porta, perdeu o acesso. Pode acontecer isso também. Precisa prevenir essas coisas. Tá. Gerenciamento de configurações. É necessário que a gente tenha esse inventário, é o conjunto de dispositivos de rede, dos softwares de rede. Quais softwares que tem na rede? Ah, tem softwares, sistema operacional proprietário, tem software específico para contabilidade, tem software específico para fechamento de folha, tem software específico para gerenciamento da própria empresa, tem software específico para o meu cliente externo da minha empresa. Ele verifica quanto ao hardware presente nesses dispositivos, configuração de CPU, de memória, se tem armazenamento e outras informações. Tá? A topologia era o desenho, o mapeamento da conectividade desses dispositivos no inventário. E a parametrização, tá? É o parâmetro operacional modificáveis que define o comportamento de cada dispositivo. É necessário que a gente tenha essa parametrização, sim, tá? E qualquer mudança que ele indique e a gente tiver um alerta determinado a esse parâmetro, fugir muito desse parâmetro, esse lapso, espaço de parâmetro, se fugir muito disso, tanto para menos ou para mais, ele pode ser que tenha um gatilho informando a equipe de gerenciamento. Olha, mudou alguma configuração desse dispositivo e está sendo muito utilizado. Alguma coisa está acontecendo com ele. Pode ser um ataque, pode ser uma sobrecarga, um outro dispositivo caiu nesse mesmo segmento e ele ficou com essa carga toda. E é por isso que a gente tem essa parametrização. De repente ele foi muito utilizado porque aconteceu outra falha anteriormente, ou uma falha próxima a ele. A gente precisa prevenir isso. Dando continuidade ao gerenciamento de configurações, precisa a gente ter a coleta de informações sobre a topologia da rede, monitorar as mudanças da estrutura física e da lógica, promover reconfiguração de elementos gerenciáveis, tá? os elementos que a gente está empregando na rede, constante aplicação dos patches, que são as atualizações, tá? Sempre deixar as atualizações mais recentes nos dispositivos, criar um ponto de restauração nos determinados dispositivos, ter os backups de configurações. Pode ser que de repente a gente atualize um firmware do equipamento, só que não era a versão mais atual. E aí começou a dar um problema no equipamento. Se a gente restaurar do backup das configurações, pode ser que a gente tenha êxito da forma mínima que estava operando anteriormente. Tá? Isso acontece muito. Às vezes a gente vai tentar atualizar um sistema, um firmware, e a gente não tem o backup das configurações, e deu algum problema, tem alguma falha nessa atualização, se a gente pegar o backup de configurações, já que a gente consegue restaurando ao estado anterior do que ele estava sendo operado anteriormente. É muito útil. O gerenciamento de contabilização ele evidencia a clareza que a gente precisa enxergar a utilização de cada recurso. Controle de uso dos recursos, detectar o abuso dos recursos, quem é que está consumindo muito, por quê, qual motivo, é de má fé, por que ele está fazendo isso, tá? Identificar se é um grupo, se é um usuário, se é somente um usuário, ou é um grupo. Tá? Aplicar as tarifações na utilização dos recursos, precisa de colocar as medidas de disco, de memória, de CPU, de banda. Determinado grupo pode utilizar um determinado espaço do disco, ou determinado espaço do dispositivo, uma capacidade menor ou uma capacidade maior. A gente precisa tarifar. Viabilizar e identificar os custos. Tá? Um determinado segmento da rede
precisa ser expandido. Então é preciso identificar qual o custo que vai ser empregado, vai ter outro dispositivo ajudando esse dispositivo atual, ele não consegue mais atender a demanda, ou ele vai ser substituído. É preciso identificar a análise de viabilidade, tá? Efetuar a melhoria da distribuição dos recursos, empregar qual a melhor distribuição de recursos. Ah, não, para os meus administradores eu vou dar mais cotas de disco, vou dar mais largura de banda. Não, não é assim que funciona. Dependendo da utilização dele, a gente precisa caracterizar essa distribuição. E é necessário a gente empregar o acesso restrito a essas contabilizações, como acesso à banda de acesso que a gente pode ser empregado num determinado departamento, um usuário, ou um grupo de usuários, tá? Gerenciamento de desempenho, que às vezes a gente acaba empregando gerenciamento, mas pela essa característica dessa área de desempenho, tá? Mas os outros não são tão irrelevantes, são classes, são áreas que elas se alinham para a gente ter um bom gerenciamento. É preciso que a gente mensure, analise e controle o desempenho dos componentes da rede. Tá? Monitorar as operações de nível de produção diariamente, verificar como é que está funcionando a cada dia. Ah, houve um pico de produção tal dia. O que aconteceu? Ah, não, produção de uma linha nova, então precisou de recursos a mais. Tem que verificar isso, o que está acontecendo. Localização do ponto crítico. Tá? Precisa que a gente verifique se de repente é um gargalo, um dispositivo parou de funcionar, é crítico, ele pode substituir ele, pode ficar um tempo sem ter essa conectividade, ou está disponível. Precisa analisar que nível de crítico ele apresenta para essa determinada falha de desempenho, de performance. Registrar os dados de operações, medir, exemplo mais clássico que tem, medir a taxa de utilização, tá? Pode ser que a gente tenha uma análise de performance quanto empírica. A internet está boa, mas não é a taxa utilizada durante os outros dias. A timer out está muito alto ou acabou se perdendo. Às vezes a gente vai acessar algumas funcionalidades da rede ou até na internet, dá um timer out alto, pode ser que está acontecendo alguma coisa. Ou mudou de rota, ou mudou de protocolo. Tem que verificar o que está acontecendo. Muitas das vezes o timer out ou procurou uma rota muito alta, um custo muito maior para ela pegar aquele determinado recurso e acabou deixando lenta a minha conexão. Pode ser que aconteça isso. Rompeu uma fibra do meu provedor. Então ele acabou atribuindo outra rota alternativa. Está muito lenta, está dando timer out muito alto, está muito lento. Então a gente tem que analisar isso. Então faz essas medições. A minha área mais específica que eu gosto bastante seria essa área de gerenciamento de segurança, tá? Ela trata de proteções das informações, os mecanismos e os procedimentos de segurança. É necessário que a gente garanta a aplicação das políticas de segurança, a gente efetue a implementação, a criação de políticas de segurança a todos os níveis, classificar os riscos, gerenciar esses riscos para que a gente possa entender quais são os riscos, promover essas políticas de segurança em todos os departamentos, evidenciar para ele de forma educativa como é que está funcionando, o que são essas políticas de segurança, para que serve, tá? Controle de acesso aos sistemas, redes e informações, monitorar o uso de recursos, criar e manter, examinar esses arquivos de log, que é importante, pessoal. Às vezes as pessoas deixam de lado no início isso. Os arquivos de log, eles precisam ser, eles são criados, mantidos
E a gente precisa examinar, não é por estar um servidor de log, só por estar. Tem alguma finalidade, é preciso que a gente leia esses logs, os logs mais importantes, tá? Gerenciar esses, gerar esses relatórios, por exemplo, que a gente precisa, esses logs, essas definições de segurança. É preciso que a gente gere relatórios de uso de recursos, analisar os logs, checar a integridade dos diretórios, tá? Verificar se alguém não mudou o diretório da sua própria máquina ou do servidor de arquivos do departamento seu, ou mudou aquele arquivo seu, verificar o que está acontecendo, quem tentou esse uso indevido, utilizou as suas próprias credenciais para fazer isso, quem é que fez isso, tal hora, quem fez isso, ele acessou um documento da contabilidade, quem? Alguém do administrativo, um auxiliar administrativo, acessou um arquivo da contabilidade, então não pode, tá? A gente precisa verificar qual é a procedência dessa integridade, se ele mudou o arquivo, ele só acessou, qual o horário, qual o usuário dele. Tá. O modelo de gerência é baseado em estrutura cliente-servidor. O agente ele age como servidor das informações, tá? É o dispositivo, é a própria rede, o cabeamento, quem é que está elencado para poder informar essas informações inerentes à gerência. O gerente ele consulta os agentes para obter essas informações. Então, aquele dispositivo acabou de conectar na minha rede, ele vai disparar um grupo de informações para poder entender o que ele está fazendo na minha rede. Qual o nome do dispositivo, qual o sistema operacional que ele está rodando, qual a IP dele, qual a configuração dele, tá? Prevenir e solucionar os problemas apresentados na rede, detectar, localizar e solucionar, tá? As principais tarefas do gerente, tá? Os gerentes de monitoramento, detectar, localizar e solucionar os problemas, tá? Ainda nesse modelo de gerência, a gente precisa delimitar algumas características que a gente sempre encontra nas redes, tá? Algumas abordagens encontradas e mais comuns na gerência, tá? Vou citar algumas que a gente elencou aqui. Alguns problemas de rede podem ser prevenidos e outros não. Configuração errada, perda total do equipamento, como falei anteriormente, tá? Equipe de gerência busca sintomas de diversas formas. Escutar a rede. É necessário que a gente escute a rede. Como que a gente faz isso? O computador fala? Não. O computador ele atribui as informações que ele está sendo executado, na hora que ele está sendo operado, data, hora, o usuário que está acessando ele, qual recurso ele está utilizando, qual é a porta que ele está utilizando, que tipo de recurso, quais as cotas dele. E essas informações precisa ter naquele núcleo para a gente poder analisar, gerenciar, controlar o que ele está fazendo. Precisa escutar a rede. O gerente utiliza essas ferramentas na busca de informações e interpretação dos problemas. É necessário que a gente consiga entender o que está acontecendo na minha rede. Não adianta só buscar as informações, eu não conseguir entender o que aquela informação está me dizendo. Tá? A gente tem uma breve observação sobre isso. Os usuários finais não têm como fazer total interpretação ou detecção do problema na forma assinalada, tá? De repente apresentou algum problema, minha máquina não está conseguindo mais acessar a internet. Por algum motivo, eu estou com o meu notebook, esbarrei na tecla de modo avião. E aí eu chamei o meu técnico, informei a gerência, disparou um sinal lá para o núcleo de gerenciamento e informei para eles que eu estou sem acesso. E alguma coisa aconteceu. O que vocês fizeram? Vocês tiraram a minha conectividade? O que foi? Perseguição? O que foi? É todo tempo isso. E às vezes pode ser que o usuário final acaba ocasionando o próprio problema dele. Ele desativou a interface dele. Foi constatado que não foi o cabeamento, nem a segmentação dele, nem o dispositivo. Foi verificado se tinha algum problema no sistema.
que tinha algum vírus rodando na máquina dele, não. Às vezes é só uma problemática que o próprio usuário acaba tornando crítico isso para ele mesmo. Alguns problemas pode ser ter mais de uma causa, tá? De repente não foi mais o botão de opção avião. Por algum determinado horário do dia, ele chegou na estação de trabalho dele, do dia anterior, e constatou que estava funcionando, mas no dia seguinte ele estava sem conectividade, tá? Mas na noite anterior teve um temporal, uma chuva enorme, relâmpago, e aí foi constatado que houve uma sobrecarga no sistema elétrico da empresa. Acabou queimando tomada, dispositivo, até placa de rede, tá? Então pode ter mais de um problema. Ou de repente o usuário final lá e ele constantemente para poder tentar solucionar esse problema, ele acaba fazendo manuseio do cabeamento, ele puxa e tira de forma incorreta da tomada de telecomunicações, acaba rompendo o cabo, ou alguém passou em cima do cabo, acabou danificando o cabo, ou até o próprio conector que ele acabou danificando. E a gente tem, seguindo as camadas seguindo o modelo das camadas representadas do TCP, tem algumas descrições de algumas problemáticas que a gente tem no cotidiano no modelo de gerência, tá? Os mais comuns na camada física, cabeamento danificado, conector com defeito, placa de rede com defeito, ou até com interferência, passando perto de um campo eletromagnético. Na camada de enlace, interface desabilitada, problema com tabelar ARP, tá? Camada de rede, rotas mal configuradas, VLAN não configurada ou mal configurada também, servidor DHCP mal configurado, camada de aplicação DNS não habilitado, não está funcionando, o servidor não consegue acessar o servidor, tá? Servidor de web mal configurado, servidor de e-mail com relay aberto, de repente alguém está dando esse relay constantemente para poder negar serviço, tem que verificar qual é a problemática e em que camada ela se comporta, tá? Para a gente poder entender. De repente, estou sem internet. O que aconteceu? Eu verifiquei minha interface de rede está normal, está tudo funcionando, ela está dando alerta, meu conector está perfeito, meu cabeamento, minha segmentação, meu ativo de rede está também. O que aconteceu? Só que alguém configurou mal configurado ou o servidor DNS não está presente na rede. Pode ser que seja isso? Pode. Então, problema na camada de aplicação. O servidor não está rodando na rede, ele está desabilitado, ou alguém desabilitou para fazer manutenção, alguma coisa desse tipo, e eu estou tentando acessar e eu não estou conseguindo acessar a internet, tá? Para ele poder fazer aquela conversão de nomes. Então a gente precisa caracterizar a questão da camada e o tipo de problemática que a gente está tendo. A gente precisa identificar. Essa identificação vai partir mais dessa metodologia que a gente vai empregar agora, tá? Metodologia geral de detecção e diagnóstico de solução da problemática, tá? A detecção do problema pode acontecer de várias formas, tá? Ou forma em que você reconhece, ou de um gatilho, ou de vários usuários, de um próprio usuário. O usuário reporta os sintomas. Ah, não está funcionando. O operador percebe o equipamento ou os serviços com problemas. Ah, de repente, em um determinado departamento, várias pessoas reclamam, olha, não estou sem conectividade. Ou meu AP, meu access point não está funcionando, estou sem conectividade sem fio. Tá. Então, o segundo passo, a gente precisa coletar essas informações. Pode ir lá
com o usuário final, pode pegar as informações oriundas da rede, tá? Ou de outra forma de comunicação. Quem está sendo afetado? Precisa analisar quem está sendo afetado. É uma pessoa, várias pessoas, a pessoa do departamento, pessoas que são a conectividade é entregue pela uma segmentação. O que seria? Uma mesma subrede? Erro de configuração? O que seria? É uma VLAN mal configurada? Mudar a porta da VLAN? O que seria? Quando o problema iniciou, é recorrente? Certos horários? O que está acontecendo? Pode ser outro departamento, pode ser outro usuário, afeta apenas alguns serviços, ou um serviço, ou uma pessoa, apresenta alguma mensagem de erro. Tá? A gente tem que pegar essas informações. E aí, se a gente não treinar nosso usuário, ele acaba deixando passar despercebido algumas informações. E a gente precisa lidar com ele para poder tentar solucionar o problema. Recorrente, houve mudança da rede. Recorrente pode ter a mesma causa detectada anteriormente. Ah, não, aconteceu um problema, fiquei sem conectividade, mas não é o DNS. O DNS está funcionando, eu fiz o teste, só que mudaram minha porta da minha VLAN lá, da minha VLAN. Então outras pessoas do meu departamento ficaram sem conectividade. Eu estou acessando sem fio, só que eu não estou autorizado. O meu notebook pelo MAC, pela placa, pelo endereçamento físico do meu notebook. Então eu não estou autorizado. Mudou alguma coisa? Eu conectei via cabo. Ele vai identificar essas alterações. Houve mudança recente na rede, tá? Houve uma oscilação no servidor, um serviço de rede ou vários serviços de rede acabam ficaram inoperantes, tá? Provavelmente a mudança causou algum problema. Precisa fazer essa análise. Desenvolver as hipóteses. Diante essas algumas informações que vocês conseguiram buscar com o usuário ou com a própria rede, tá? É preciso devolver isso de forma como uma hipótese, pensar o que está acontecendo, quais as prováveis causas, tá? Conhecimento técnico, experiência, tem um brainstorm com a nossa equipe de suporte, com a equipe de gerenciamento, analisar as informações de outros departamentos da própria tecnologia da informação, verificar, olha, o pessoal do suporte está constatando que vários usuários estão ficando sem internet, só que o pessoal do sistema está fazendo manutenção no servidor de aplicação. Pode ser que aconteça isso, tá? Meu banco de dados está funcionando, mas o servidor de aplicação passou por uma atualização e por alguns minutos eles reiniciaram a máquina como o serviço pediu, e eles ficaram sem acesso àquele determinado recurso da rede. Tá? Testar essas hipóteses, fazer o teste de diagnósticos, tá? Verificar se é isso mesmo, solucionar esse problema. Solucionando o problema, a gente vai verificar quais informações que vocês pegaram, qual é a metodologia que você atendeu, qual foi a solução da problemática e documentá-la, tá? Porque pode ser que aconteça novamente um caso parecido ou igual e você consiga solucionar de forma muito rápida isso. Ou até prevenir. O pessoal fizeram a atualização durante a semana, mas tinha como fazer essa atualização no domingo, meia-noite? Dá para fazer. A gente deve deixar agendada a atualização do servidor de aplicação para domingo, meia-noite. Então a gente vai fazer no domingo aqui, ninguém estiver utilizando. E ele vai fazer essa atualização automática, para que a gente não possa perder nenhum recurso durante o expediente, tá? Que é um problema muito sério. Acontece, pessoal. E aí o pessoal do suporte, o próprio pessoal do sistema, ou até da própria gerência, acaba
fazendo manutenção, ou pode ser que não tenha essas informações aos outros usuários e eles acabam informando que tem uma problemática. Isso aí pode ser corrigido de forma muito simples. Informação, tá? Pessoal, na próxima aula, a gente vai ter algumas questões de verificar como é que a gente vai conseguir essas informações da rede e evidenciar quais são os protocolos de gerenciamento, tá? Qual é o histórico dele, tá? Verificar a estrutura das informações que chegam até a gente, fazer a leitura, e aí sim, nas aulas mais avançadas, a gente vai operar o sistema de gerenciamento, vai fazer uma simulação de uma rede funcional em produção, para que a gente consiga coletar algumas informações, tá? E até empregar alguns alertas numa determinada falha, uma falha de conectividade do enlace, ou um servidor saiu da rede, e aí a gente possa empregar isso e possa entregar a disciplina bem ilustrativa, de forma prática para vocês, tá? Nas próximas aulas a gente vai estar evidenciando como é que vai funcionar essa metodologia da utilização do sistema de gerenciamento de rede. Tá? Pessoal, até a próxima. Muito obrigado. Tchau.